O Supremo Tribunal Federal aceitou nessa semana 6 queixas-crime por injúria e difamação contra o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás. Ele fez postagens nas redes sociais atacando políticos e, para falar sobre esse assunto, gentilmente nos atende o senador Eduardo Girão, também do Podemos, senador do Ceará. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Senador, quais as providências que o partido está tomando para proteger o senador Cajuru e aquela discussão, né? O que é uma postagem que possa ser caracterizada como injúria e o que é liberdade de expressão? É um debate que vai ser feito muito nesse ano eleitoral, não é, senador? Olha, Tiago, é uma honra muito grande estar participando mais uma vez aqui com vocês. Eu estou no Senado Federal ainda perplexo nessa sexta-feira com tudo que aconteceu essa semana. É uma escalada autoritária sem fim do nosso Supremo Tribunal Federal. Eu acho que transcende o que é que partido vai fazer, o que deixou de fazer. O que está em jogo aí é uma mordaça, né, para os parlamentares, né? E está muito claro no artigo 53 da Constituição Federal, o parlamentar que foi eleito diretamente pelo povo, ele não está ali falando por ele está ali representando as pessoas do seu estado. Então, ele tem, por quaisquer, inclusive foi colocado isso na Constituição, quaisquer palavras, votos e opiniões, né? Então, quer dizer, o que o Supremo fez foi mandar um recado e dizer que quem manda no Brasil são eles, né? E ninguém tenha dúvida com relação a isso, porque o senador Cajuru, ele não praticou nenhum ato de corrupção, como você tem 150 parlamentares lá no Supremo Tribunal Federal, que não julgam, né? Tá lá parado os processos desses parlamentares, muitos prescrevem, segundo o levantamento aqui, de 2016 a 2021, 20 parlamentares tiveram seus processos prescritos, sem julgamento, dentro do Supremo Tribunal Federal, mas pinçaram o Cajuru por quê? Porque ele assina CPI de lava-toga, porque ele assina pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque ele faz críticas fortes. Inclusive, eu acho que esse vídeo que rolou muito no início do mandato, que é ele acusando o ministro de que o ministro vende sentença, de que toma decisões esdrúxulas, e isso aí, na última hora, foi tirado da carta da manga para dizer realmente quem é que tem imunidade parlamentar nesse país. Senador, na sequência, a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Perfeito, muito bom dia, senador. Senador, no Brasil não há poder moderador, né? A democracia, ela se reinicia quando a última palavra é dada pelo Supremo, com ações do Congresso Nacional. Então, esse artigo que o senhor citou, ele já tem 6 emendas. Essa palavra quaisquer foi colocada quando eu era presidente do Senado, o senador Ramos Tebet, e da Câmara, o Aécio Neves. Em 2001, a deputada Cidinha Campos estava sendo perseguida juridicamente e incluiu essa palavra quaisquer. Agora, teria que reescrever assim, quaisquer, todas, absolutamente todas, qualquer uma, alguma coisa redundante desse tipo. Mas o que está sendo articulado, senador, em termos de emenda para reafirmar as competências parlamentares, que não são direitos individuais dos parlamentares, mas direitos coletivos? Olha, Zé Maria, tem uma frase de um pacifista americano que eu admiro muito, Martin Luther King. Ele diz o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos. O que me incomoda é o silêncio dos bons. Essa semana aqui em Brasília, no Senado Federal, foi um silêncio sobre esse caso estarrecedor, né, que me deixa assim, que emenda a gente vai fazer? Quem é que ousa ainda questionar o Supremo Tribunal Federal? Porque está lá, está claro, Zé, como você colocou, não precisa mais de emenda, não precisa de nada. É claro como o sol, né? Agora, o que a gente está vendo hoje no Brasil, que me deixa muito preocupado, é que um assunto desse, que eu não quero entrar no mérito, né? Porque ele atacou o senador Cajuru, fez colocações pesadas sobre senadores, sobre deputados. Então, por que não se trouxe para a comissão de ética?
Por que não se trouxe para a comissão de ética? Né? Aí era tudo a tempestade perfeita que o Supremo queria. Ele foi provocado, ele vai lá, em vez de, por 3-2 na segunda turma, em vez de chegar e dizer, olha, esse assunto é do Senado, eu não tenho que me meter. Ele se aproveita disso para dizer, ó, tá aqui, esse é o limite de vocês e a gente não tem limite. Né? Você tem que, o devido processo legal tem que ser observado, é comissão de ética. Agora, o Supremo Tribunal Federal mandou, vocês lembram, todos vocês, sim, senador, mandou o Senado abrir a CPI no ano que vem, no ano passado, CPI da Covid. Lembram disso? Sim. Por que o Supremo não mandou abrir a comissão de ética para ver esse caso? Então, me parece uma vingança, uma retaliação muito clara com um parlamentar que não se dobra ao Supremo Tribunal Federal. Senador Girão, a pergunta agora da Amanda Klein. Bom dia, senador. Nesse caso, eu acho que da diferença da CPI e da Comissão de Ética, porque a CPI é um direito constitucional das minorias, inclusive isso está expresso na Constituição. Então, na verdade, o que o Supremo disse, quando ele mandou instalar a CPI, foi simplesmente mandar fazer, né, cumprir o que está escrito na Constituição. Agora, eu quero retomar um ponto importante que o senhor colocou, quando o senhor falou que o Cajuru acabou difamando, usou palavras muito baixas mesmo, de baixo calão, né, xingou colegas dele, colegas senadores e parlamentares. Por exemplo, contra o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, ele chamou de pateta bilionário e senador turista. E contra o ex-secretário de Transporte de São Paulo, Alexandre Baldi, ele disse que era um bandido e rei do toma lá da cá. E parece que o Supremo vem interpretando esse artigo 53, que fala sobre imunidade parlamentar, né, de quaisquer palavras, votos, declarações, etc., ações, que essa imunidade parlamentar ela vai até um certo ponto. E qual é esse ponto? É quando tem nexo com o mandato parlamentar, com a atividade parlamentar. Ao que se consta, xingar quem quer que seja outro parlamentar, parece mais um crime comum de injúria, calúnia, difamação do que algo que guarde nexo ou causalidade com a função parlamentar. Então, o que esses ministros do Supremo dizem é que isso não pode ser, que a imunidade parlamentar não pode ser tida apenas como um privilégio qualquer para exercer em qualquer ocasião, dando liberdade a xingamentos. Como é que o senhor vê essa interpretação? Não parece uma coisa mais por aí? Quer dizer, o mandato parlamentar dá uma liberdade sem limites para xingar, caluniar, difamar, etc.? Olha, Amanda, é muito claro para mim, respeito quem pensa diferente, mas que não cabe nenhum tipo de interpretação no artigo 53. Quaisquer está lá. Esse quaisquer entrou por quê? Né? Quando a gente vê o próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, desrespeitar, e no momento que a gente vê aí, por exemplo, com o gostemos ou não do presidente da República, ele fez aí um indulto, uma graça, ele concedeu, que está sendo desrespeitada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Os grandes juristas desse país já disseram que é constitucional. E eu tenho independência, critico o governo em algumas coisas, mas isso é constitucional. Então, é como um político lá do Ceará, da minha terra, que ficou muito famoso, porque disse o seguinte: na época que o Lula estava preso, o pessoal estava, a militância questionando ele, ele disse: o Lula está preso, babaca. Vocês lembram disso? Agora eu digo, tirando a palavra babaca, eu digo, o Daniel está livre, né? Então, quer dizer, as pessoas não entendem porque não querem. Existe uma militância de uma casa política hoje, que é o Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande preocupação. A Comissão de Ética, Amanda, ela está aqui no Senado Federal para exatamente analisar esses excessos e punir com perda de mandato, punir com suspensão, né? Isso é que era o Supremo, deveria deixar a casa resolver, mas não. O Supremo não para de interferir, de avançar, muitas vezes até de legislar por quem foi eleito diretamente pelo povo. Se esses ministros, alguns deles, né, que eu acho que o Supremo é fundamental para a democracia, eu quero deixar isso claro, mas o Senado está sendo omisso, está assistindo de camarote esses abusos, e isso é muito perigoso para a nossa democracia, para a paz no Brasil, que a gente deve preservar. Senador Eduardo Girão, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. Você também, muita paz e parabéns pelo trabalho verdadeiramente independente de todos vocês. Valeu, senador.